Olá! Mais uma vez, nós estamos dando continuidade no estudo de Provérbios na Escola Bíblica Dominical aqui na Igreja Tabernáculo Batista em Aracaju. No livro de Provérbios, capítulo 14, o versículo, nós vamos começar aqui pelo versículo 7 do capítulo 14. Ele diz assim: afaste-se, veja bem como é que ele diz, afaste-se das pessoas sem juízo, porque elas não têm nada para ensinar. Afaste-se das pessoas sem juízo, porque elas não têm nada a acrescentar na sua vida. Quando você lê um provérbios deste, você deve ficar pensando como botar um versículo desse em prática. Como botar um versículo desse em prática? Ele diz: afaste-se das pessoas sem juízo. De repente, nós podemos estar com uma pessoa sem juízo dormindo na mesma cama. E aí contradiz o que a Bíblia diz. Se você casou, está casado. Eu já vi pessoas querendo se separar, marido se separar de esposa, esposa se separar de marido, baseado nessa questão. Porque ela é tola, porque ele é tolo, e etc e tal, então nós vamos nos separar. E o provérbio, ainda dá até para botar o provérbio lá. Você afaste-se da pessoa tola, porque ela não tem nada a acrescentar na sua vida. Então como é que nós vamos botar esse versículo em prática se o sem juízo é a sua esposa? Se o sem juízo é o seu esposo? Se o sem juízo é o seu patrão? Ou se o sem juízo é o seu filho? Vai mandar ele embora de casa porque ele é sem juízo? O que fazer? Como fazer? Será que Deus está falando afaste-se das pessoas sem juízo, porque ela não tem nada a acrescentar? Será que ele está falando apenas do afastamento físico? Será que é do afastamento físico que ele está falando? Ou será que ele está falando do afastamento no sentido de concordância? Você pode não concordar com a sua esposa. Você pode não concordar com o seu esposo. Você pode não concordar com o seu filho. Você pode não concordar com o seu patrão. Então, a questão de afaste-se da pessoa, ela pode estar no sentido de você não precisa concordar. E nós verificamos isso ao longo da vida de Jesus, ali no Novo Testamento, que ele chegou a estar com algumas pessoas e não concordou com elas. Ele chegou a estar, mas não concordou. Outros teve que concordar com ele, mas ele não concordou com os outros, porque ele se afastou nesse sentido, porque não tinha nada a acrescentar na vida dele, na vida de Jesus. Então hoje você pode se afastar de uma pessoa, mesmo estando com ela. Mesmo estando com ela, você pode se afastar, no sentido de não concordar. Se você vê que a ideia não é uma boa ideia, se você vê que o conselho não é um bom conselho, então você afaste-se dessa pessoa. Então você não precisa concordar com ela. Claro, tudo isso em amor. Não pode esquecer. Você pode discordar de alguém em amor.
Não precisa discordar já entrando de sola ou de voadora. Não, a gente pode discordar de alguém, pode afastar-se de alguém no sentido de não concordar, mas em amor. Isso é o que o provérbio está falando. Afaste-se, né? Versículo 7. Afaste-se das pessoas sem juízo, porque gente assim não tem nada para ensinar. Não tem nada para acrescentar. Vamos então o versículo 8. Por que será que a pessoa ajuizada é sábia? Por que será que a pessoa ajuizada é sábia? Agora vem a resposta. Quem dá a resposta é a própria Bíblia. É porque essa pessoa, ela sabe o que faz. Ele faz uma outra pergunta e diz: por que será que o tolo não tem juízo? Por que será que o tolo não tem juízo? Agora ele vai responder. É porque ele apenas pensa que sabe. Eu tenho até uma mensagem que o tema da mensagem é a mente que mente. E aí eu acrescento, que nem sente. A mente que mente que nem sente. O profeta diz que não há nada mais enganoso do que o coração do homem. Acho que foi o nome mais adequado que foi dado para a mente. Foi mente. Porque ela mente. Tem muita gente que pensa que sabe. Tem outros que não só pensam que sabe, eles sabem mesmo. Já tem outros que só pensam que sabe. E é isso que faz a pessoa ser tolo. É pensar que sabe. O versículo 9 diz: os tolos pecam e não se importam. Os tolos pecam e não se importam, mas os bons querem ser perdoados. O que ele está nos ensinando nesse provérbio é que o tolo, ele erra, mas ele não se importa. Como ele é tolo, ele usa aquela música que se cantava algum tempo atrás. Tô nem aí, eu não tô nem aí. Eu não sei bem como era a música, mas é mais ou menos assim. Então o tolo, ele peca, ele erra, mas ele não se importa, ele não está nem aí. Já o homem bom, ele está interessado em receber perdão, a manter um relacionamento bom. Ele está interessado em viver em harmonia, em viver em paz com os outros. Tem até um texto bíblico que diz: se na medida do possível, tenha paz com todos. Na medida do possível. Mas na maioria das vezes dá pra gente ter paz com as pessoas. Um e outro não dá não. Eu já me relacionei com algumas pessoas que elas me tiraram sossego. Mas o número maior de relacionamento que eu tenho tido sempre são bons. Então a regra geral é que dá pra gente viver uma vida pacífica. E nas exceções a gente entra em discórdia com um e outro. Tá bom? Mas é isso que o provérbio está dizendo. O tolo peca e não se importa. Mas o homem bom, ele quer ser perdoado.
Porque o perdão, ele vai trazer alívio, ele vai trazer paz no relacionamento, ele vai proporcionar algo muito maravilhoso no relacionamento. Então, o Provérbios 10, ele diz: só você conhece a sua própria amargura e você também não pode repartir a alegria com os estranhos. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo aí que só você sabe o que você sente, porque nós não temos essa capacidade de saber com precisão o que o outro sente. A amargura, o sofrimento que o outro está passando, a gente não tem, assim, tanta precisão. É porque a gente vê isso, às vezes morre um parente, a gente vai lá consolar e a gente acha que tem as palavras bem certas, bem adequadas para ajudar aquela pessoa e às vezes nem tem. Não, eu vou consolar ele porque eu também perdi um filho, ele perdeu um, eu perdi um filho também, não é assim não. Você pode ter um tipo de sentimento, mesmo que tenha sido a morte de filho. Você perdeu o seu, ela perdeu o dela, mas não é assim que funciona. Então cada um tem um sentimento diferente do outro. Por isso que o provérbio está dizendo que ninguém sabe a amargura do coração do outro. Não dá para conhecer a amargura do coração do outro. Só a pessoa sabe. Eu já ouvi muito esse provérbio, as pessoas falando: só eu sei o que eu tenho sofrido. E é assim mesmo. Isso o provérbio confere com o original. Ele diz que é assim mesmo. Ele também diz que, por outro lado, a pessoa, na maioria das vezes, na regra geral, não na exceção, na regra geral, ele não pode compartilhar da sua alegria a uma pessoa estranha. Porque geralmente quando nós compartilhamos da nossa alegria a uma pessoa estranha, ela pode ser um invejoso, ela pode ser uma pessoa que tenha inveja e ela pode, em vez de se alegrar com você, ela pode querer o seu pescoço, ela pode querer a sua cabeça numa bandeja. Porque a inveja, ela é terrível. Então, como só a pessoa sabe o que sofre, por outro lado, o outro não sabe se para quem ele está compartilhando alegria, é capaz disso. Se ele não é um invejoso, se ele não vai querer o pescoço dele. É isso que o provérbio está falando. Nem ele sabe o que você sente, o que se passa com você no íntimo, e nem você sabe o que se passa no íntimo dele. Por isso você tem que ter cuidado na hora de compartilhar suas alegrias com o desconhecido, como o texto diz. Se você compartilhar sua alegria com o desconhecido, você pode arranjar problema. Eu já tenho até falado isso em outras aulas, em outros provérbios, eu tenho falado isso. Então, cuidado na hora de compartilhar a sua alegria, porque você não sabe o coração do outro, o que tem lá dentro. Do jeito que ele não sabe o que tem dentro do seu. Esse foi o versículo 10. E o versículo 11 diz: a casa dos maus será destruída, mas a cabana dos bons continuará de pé. O que é que ele está dizendo? É porque geralmente a pessoa que tem pouca coisa, ele não confia nelas. Ele não tem como se apoiar naquilo que nada é. Já naquelas pessoas que têm muito,
A maioria das vezes as pessoas se apoiam no que tem. Eles se apoiam naquilo que tem. Mas o correto mesmo é tanto o que tem quanto o que não tem deve se apoiar em Deus. Ele deve confiar em Deus em vez de confiar no que tem. Por isso que ele diz que a cabana, né, ele chama até de cabana, que é aquela casinha sem qualquer segurança, quando ele confia em Deus, essa cabana vai ser protegida pelo próprio Deus e ela vai permanecer de pé, apesar de ser uma cabana, não tem nenhuma estrutura, aí, mega estrutura, mas ela vai ser sustentada por Deus. Eu não sei, de modo nenhum, que tipo de estrutura tem você, mas vamos pensar que a cabana seja você. Você pode ser sustentado mesmo não tendo um grande recurso, não tendo uma grande estabilidade financeira, estabilidade psicológica, estabilidade intelectual, sei lá. Você pode ser sustentado por Deus. Você pode ser sustentado por Ele. Quando você nele confia. Quando você confiar nele, aí, ainda que você seja uma cabana, uma casinha caindo nos pedaços, será cuidada e protegida pelo seu Deus, o seu poderoso Deus. Por isso, eu encerro aqui a nossa aula de hoje, orando por você, pedindo a Deus que Ele possa ajudar você a confiar nele. Deus eterno, nós queremos te agradecer pela tua vida eterna, queremos te agradecer também pela vida física, queremos te agradecer pela Bíblia Sagrada, o teu Espírito Santo que nos ajuda a compreender as Escrituras. Nós queremos te agradecer pelos amigos eternos, nós queremos te agradecer porque as Escrituras Sagradas, elas vêm nos orientar para que possamos viver uma vida feliz, uma vida vitoriosa em Deus. Ainda que nós não tenhamos uma boa estrutura, você nos sustenta porque nós confiamos em você. O que nos faz bom não é a nossa natureza humana, porque na nossa natureza humana não tem nada bom. O que nos faz bom é confiar em você. Então nos ajude a confiar em você para ter o seu eterno cuidado e que o Senhor sustente a nossa vida fraca, a nossa cabana que não tem nenhuma estrutura. No nome maravilhoso de Jesus Cristo, nesse nome que nós choramos com o coração, desde já, cheio da tua gratidão. Amém e amém, Senhor Jesus.